Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E aí, sentiram minha falta? Deu ruim aqui, hein? Deu ruim pro pai aqui, tá feia a coisa, mas tudo bem, voltei. Não repara hoje na bagunça, não. Tô meio zoado ainda, mas vai ficar tudo bem. Eu vou falar sobre o São Paulo Futebol Clube hoje, as últimas notícias que tiveram aí. Nós tivemos essa possibilidade do Bruno Rodrigues ser jogador do São Paulo. Aquele mesmo que era do Crespo, sabe? E também teve uma contusão seríssima do Nestor, que já surgiu o substituto já, e não é o Rames Rodrigues, não. Então o Dorival, ele opta por outro jogador. Quero falar com você sobre isso também. E algumas atualizações sobre o caso do desmanche do São Paulo, que vai ter, que o São Paulo vai desmanchar. O Dorival quer só 30 jogadores, ele tem uma ideia aí diferente e tal. Vou falar com você sobre isso aqui hoje. Então deixa um like pra dar moral no vídeo. E se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço muita questão de tê-lo por aqui, beleza? Desculpa aí a falta de entusiasmo. Só lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet. 1xBet que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar você ganha, tá? Lá no XBet, se você for no primeiro comentário fixado no meu link, o primeiro depósito que você fizer na casa ele tem o valor dobrado. Depositou 100, vira 200, 200, 400, assim vai até os R$ 1.200. Então compensa muito você usar meu link que a 1xBet te dá o bônus de boas-vindas. Hoje tá rolando a UEFA Champions League, se liga. Olha só, tem aqui ó, o Milan contra o Paris Saint-Germain, cara. A vitória do Milan tá pagando 3,16. A vitória do PSG, o Paris Saint-Germain tá pagando 2,31. Tem também o City contra o Young Boys, tem Lazio contra o Feyenoord, tem o Borussia Dortmund contra o Newcastle, Shakhtar Donetsk contra o Barcelona, tem um monte de jogão aqui. É só você no primeiro comentário fixado já abre a tela e consegue fazer suas apostas, beleza? Então, valeu XBet, tamo junto. Gente, o Dorival Júnior, ele... Acho que eu nunca fiz um vídeo assim, né? O Dorival Júnior, ele quer 30 jogadores apenas no time de São Paulo. Ele falou que ele quer enxugar e a ideia dele é... Eu quero enxugar o elenco para poder ter mais competitividade. Tem jogadores por ali que sabem que não vão jogar mais, tem outros que sabem que são titulares. Ele quer competitividade no time principal dele. Então ele quer trabalhar somente com 30. Então ele tipo 22, que são dois times titulares, e mais 8. Essa é a ideia do São Paulo. O São Paulo vai perder agora o David, ele perde o Marcos Paulo, ele que já tá certo a volta dele pro Atlético de Madrid. Ele perde alguns jogadores que vão tudo embora e ainda assim tem algumas contratações que estão para chegar. É nesse caso que o São Paulo estava de olho, segundo uma fonte lá de próprio Minas Gerais, que o São Paulo estava de olho no Bruno Rodrigues, aquele ponta esquerda que era do São Paulo, que veio da Ponte Preta, né? E o Crespo não colocou o cara para jogar, o cara saiu do São Paulo pé da vida e lá no Cruzeiro, num ano muito ruim do Cruzeiro, onde o Cruzeiro briga para não cair, o Bruno Rodrigues ele é uma das poucas boas notícias que tem no time do Cruzeiro. E aí o São Paulo, segundo esse jornalista mineiro, estaria interessado no Bruno Rodrigues. Eu fui apurar e o São Paulo não demonstrou interesse no Bruno Rodrigues, ele não quer ficar com o cara. Só que lá de Minas falam que o São Paulo tem interesse sim. Eu acho um pouco difícil, até porque ele esteve no São Paulo recentemente com a mesma gestão do Júlio Casares, do Belmonte, né? E outra, chegando o Bruno Rodrigues no São Paulo agora, não tem nada que garante que ele vai jogar pelo São Paulo. Então ele viria de um ambiente do Cruzeiro onde ele consegue até ser um certo ídolo, não ídolo, né? Mas muita importância com a torcida, muita proximidade com a torcida. E chegar no São Paulo para ser banco e vai ser banco. Primeiro que o Dorival pouco tem usado ponta esquerda. Quando o Dorival usa um cara igual o David, ele centraliza como centroavante. O São Paulo conta hoje com a volta do Lucas Moura, que está treinando em campo hoje. Não deve ficar disponível para o jogo contra o Red Bull. Mas no próximo, o Lucas Moura deve estar disponível já. A volta do ano, quando acabar esse brasileiro, vai ser Caleri e Lucas Moura o ataque, tá garantido já. E a meia ali, ela fica pra Rames, pra Nestor, pra Rato, pra Michel Araújo. São nomes já consolidados no time de São Paulo. E tem a volta do Galopo. Então o Bruno Rodrigues, para encontrar um ambiente que ele vai conseguir jogar ali, é bastante difícil. O São Paulo conta com o Caio Paulista hoje como lateral esquerdo, que vai fazendo o corredor inteiro, porque é novo, é forte. Já na direita, precisa de um ponto direita, porque o Rafinha não consegue passar do meio campo. Então o Eric e o Rato fariam aquela posição ali da ponta direita, né? Bom, dito isso, o São Paulo deve ficar longe mesmo do Bruno Rodrigues. E quando pensa no São Paulo vendendo jogadores, nós temos aí garantido, assim já, que vai ter muitas propostas. Beraldo, Pablo Maia
e também o Rodrigo Nestor. São os 3 principais jogadores da equipe de base que vão ser vendidos, tendo também o Wellington, lateral esquerdo, com a possibilidade muito grande de ser vendido. Só que o Nestor se machucou. Estavam falando, estava lendo que o Nestor ele tinha proposta já de 4 ou 5 times da Europa. Um deles era até o Betis, time que foi do Denilson. Eles vão pagar na casa dos 70 milhões pelo Nestor. O Nestor jogando no São Paulo de titular absoluto desde a época do Crespo. Então ele foi titular com o Crespo, absoluto. Depois ele foi titular com o Rogério Ceni, absoluto. E tem sido titular com o Dorival, absoluto. Ele se machuca agora, foi uma lesão de ligamento do joelho. Ele vai ficar de 4 a 6 meses para se recuperar, o que inviabiliza a venda do menino. Então o São Paulo, quando teve o melhor no Nestor e podia contar com a venda dele para poder arrumar o caixa, sanar as dívidas, o menino se machucou no fim do ano e é uma coisa bastante deprimente. Eu tava pensando, o Nestor jogou no São Paulo titular com o Crespo, com o Dorival e com o Rogério, né? Ele nunca se machucou. Agora que o São Paulo tá revezando ele com o Michel Araújo, com o Rames, para poder descobrir quem que tem no elenco, a parte mais fácil, com menos carga de jogos, é o momento que o cara vai e se machuca e machuca feio. Então é muito triste, torcer aí pela recuperação muito breve do Nestor e que ele volte melhor do que ele machucou, melhor mesmo. Vamos torcer muito pelo bem dele, né? E lamentar porque não só o São Paulo perde um jogador, como o menino se machuca e como o São Paulo deixa de vender um cara desse que poderia ser um grande reforço para os cofres do Tricolor. É uma pena mesmo. Tudo triste essa história. E o Michel, como o Nestor se machucou, o São Paulo ele tem hoje essa vaga em aberto que o Nestor é titular absoluto. O Rames Rodrigues seria, para a vontade do torcedor são paulino, o grande substituto direto para o Nestor. Só que a verdade é que o Dorival vai colocar o Michel Araújo. O Dorival já apontou que vai colocar o Michel Araújo pro lugar do Nestor. E o Michel seria agora esse meia reserva do Nestor que vai jogar esses próximos dias aí. Então é muito complicado de pensar que o São Paulo trouxe um cara do nível do Rames Rodrigues para o cara desse não jogar, cara. Então o que tá acontecendo com o Dorival? O Dorival ele pega o Nestor, que para mim é um jogador comum, e usa o Nestor por causa de combate, corrida, pulmão, sabe? Ele fala, preciso de um cara aqui competitivo, como se o Rames Rodrigues não fosse. E ele agora vai usar o Michel Araújo, que também corre mais do que o Rames, pro lugar do Rames. Então, assim, são 2 jogadores medianos. O Michel Araújo acho que é até melhor do que o Nestor, pra jogar no lugar do Rames, onde o São Paulo, cada dia que passa, se torna um time mais comum. Né? O São Paulo, na época, na era Nestor e Igor Gomes, ele é um time comum, não passa disso. Acabamos ganhando a Copa do Brasil, que foi maravilhoso agora, mas lutamos para não cair no Brasileiro. Então o São Paulo, ele é comum ainda. Precisa mudar esse patamar de time comum. E quando um cara igual o Nestor se machuca, que você pode pôr o Rames, o Dorival vai colocar o Michel Araújo. Então, assim, é deprimente de pensar, mas vamos torcer para que o Dorival ele esteja somente preparando o Rames para o ano que vem e não que o Dorival esteja mesmo totalmente inclinado a não colocar o Rames. O Fluminense foi campeão agora da Libertadores com muitos jogadores veteranos, coisa que o Rames nem é. O Rames ele tem 31 anos. O Marcelo, Felipe Melo, os caras beiram na casa dos 40. O Fábio, mais de 40. O Germancano, 35. Então é deprimente pensar que o São Paulo, com um cara igual o Rames, não joga. Um cara igual o Rames não pode, sabe? Não tem nenhum cabimento isso aí pra mim. Mas são coisas que o Dorival aqui vai ter que explicar depois e vamos pra cima. Bom, o São Paulo encaminhou de fato a compra do volante Luiz Gustavo. E essa compra do Luiz Gustavo, ela foi meio que decretada pelo São Paulo e está só esperando agora o Luiz Gustavo aceitar a proposta que foi feita. A princípio falou-se em 2 anos de contrato com salário na casa de 1 milhão por mês. Agora já se fala em 1 ano de contrato com salário mais ou menos de uns 600, 700 mil reais por mês. E o Luiz Gustavo ele viria para o São Paulo ter um envelhecimento do elenco, sabe? Maturando o elenco, deixando ele mais maduro o elenco para jogar uma Libertadores. O que é bastante contraditório, né? Quando o Rames não pode jogar por falta de intensidade, você vai comprar um cara igual o Luiz Gustavo com 36 anos, que não joga há 9 meses, ele parou em maio. Então ele parou de jogar maio, abril, ele parou de jogar em abril, eu acho. Então ele faz 9 meses que não joga futebol. Ele tem 36 anos, não 31 igual o Rames, e esse sim é comprado pra vir e deixar o elenco mais cascudo,
mais ganhador e tal. E o Rames, que é um cara que o São Paulo testa com 31 anos, ele simplesmente chega no São Paulo e não consegue a titularidade, mal consegue respeito, porque quando o jogo aperta um pouquinho, o Dorival tira ele no primeiro tempo, no comecinho do segundo, usa o Rames de uma maneira assim totalmente descartável, sabe? Deixando o Rames bem incomodado, apesar do Rames estar se mostrando um cara bem de grupo e não tá deixando isso ser externo, não tá deixando não falando mal do Dorival publicamente, mas que tá incomodado está. E o Pato, que eu me informei, ele recebeu uma proposta do futebol italiano. E o Pato deve ir embora agora no final do mês, do dezembro agora, no fim do ano, pro futebol italiano, onde ele já foi ídolo do Milan. Agora talvez ele consiga uma boquinha ali para jogar num time menor que o São Paulo e tentar pelo menos os últimos dias como jogador ser titular e um pouquinho mais lembrado do que ele é no São Paulo, não é verdade? Gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a falta de força, mas eu vou recuperar, vou recuperar. Tamo junto, viu? Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Valeu!